Bom, gente, nossa matéria especial de hoje é com Manuel Campos Filho, jovem diretor de futebol do Esporte Clube do Recife, o Leão da Ilha do Retiro, que nesse hiato entre Copa América ficou na 5ª colocação no Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos levantar aqui vários assuntos que interessam ao torcedor do Esporte Clube do Recife nesse recesso, onde o esporte aí está para se reapresentar, já confirmou 2 amistosos com o CSA, um 3º amistoso será confirmado. Mas eu queria saber do Nelo, que é um grande rubro-negro e agora está na diretoria de futebol mais ativamente, qual a opinião dele sobre esse início de campanha do esporte no Campeonato Brasileiro da Série B. Alguns tropeços, algumas vitórias importantes, montagem de elenco. O esporte começou a temporada ganhando o Campeonato Pernambucano, que dá uma alavancada importante em termos de motivação do torcedor. Mas, Nelo, muito obrigado por participar desse bate-papo aqui no nosso blog. E eu queria saber a tua avaliação desse início de Campeonato Brasileiro pelo esporte. Um abraço, Nelo. Um abraço, amigo Wellington e todos os ouvintes, em especial a nação rubro-negra. Acredito que nem nos nossos melhores sonhos, em setembro, quando fui convidado pelo presidente para participar da campanha e posteriormente, se ganhássemos, participar da diretoria de futebol, imaginaríamos que na pior situação, que foi a que aconteceu no final do ano, com a queda para a 2ª divisão, com a despencada financeira, que saímos de uma cota de X milhões para uma cota ridícula, para um time do tamanho e da grandeza do esporte. A gente poderia chegar em junho, 6 meses depois, na situação que nós estamos e com o elenco que nós temos. Nem nos melhores sonhos eu sonhava com isso, eu imaginava isso. Acredito que tivemos, claro, acertos, tivemos erros, mas acredito que estamos no caminho certo. Acredito que dentro da situação que nós encontramos, dentro da realidade financeira do clube, conseguimos repactuar a dívida com atletas importantes que tínhamos no elenco, sanar problemas futuros. Se Deus quiser, vamos conseguir honrar essa repactuação com todos eles e evitar que pelo menos 9 atletas não sejam problemas para os presidentes de 2021, 2022, 2023, o qual terão problemas com vários e vários atletas que deixaram o clube o ano passado, o ano retrasado, e que vão, infelizmente, ingressar ou já ingressaram na justiça e vão dar problema para os próximos presidentes. Além disso, claro, usando o prestígio, conhecimento do nosso presidente, esse sim o general, esse sim o responsável por tudo que está acontecendo no esporte, o grande responsável, mas a experiência e o prestígio de Vandesso, de Fred, né? Fomos abrindo portas, abre uma porta aqui, abre outra porta ali, né? E fomos montando esse elenco que tenho certeza, já disse a eles, chegaram desconfiados, chegaram sem tanta certeza do que seria o ano deles dentro do esporte. Mas chegaram confiando, porque ouviam dizer que essa diretoria seria diferente do que vinha acontecendo no esporte. E essa confiança, junto com o trabalho, que não foi pouco, a gente conseguiu montar esse elenco, que eu te digo, com todos os acertos e com todos os erros, eu estou muito satisfeito, toda a diretoria está muito satisfeita com esse elenco e acreditando demais. Tanto que agora na parada, o nosso objetivo é manter o nosso elenco, o nosso objetivo é fortificar cada dia mais o nosso dia a dia, cada dia mais melhorar o nosso ambiente, que é maravilhoso, graças a Deus. Até hoje não tivemos um problema interno. Graças a Deus, pessoas e jogadores que diziam que era um problema, não nos dá problema nenhum. Ao contrário, tem nos dado alegria, como nos deram o título do Pernambucano, como nos deram nessas 8 primeiras rodadas. Poderíamos estar melhor, deveríamos estar melhor. Nosso objetivo é estar no mínimo no G4,
O objetivo maior é o título da Série B. É para isso que a torcida do Sport tem a certeza que a gente vai brigar e vai trabalhar nessas próximas 30 rodadas. E o elenco está ciente disso. Eles sabem disso. Eles sabem que não foi o melhor nessas 8 rodadas. Mas aconteceram muitas coisas nessas 8 rodadas que nós sabemos e que nós sabemos que o importante foi terminarmos no bolo. Estamos a um ponto do segundo, 3 pontos do primeiro, certo? E empatado com o quarto em mesmo número de pontos. Então, estamos no jogo, estamos firme e forte, teremos jogos dificílimos, vamos ter uma volta com 2 jogos fora, mas o mais importante é o que eu digo a você, e digo à nação rubro-negra, é esse elenco, essa consciência que existe hoje dentro do esporte, que o nosso objetivo será alcançado no final do ano. E o nosso objetivo é trazer de volta o Sport à primeira divisão, se possível com título, para que a gente tenha um final de ano feliz, todos juntos. Diretoria, presidente, que merece muito isso, comissão, jogadores, funcionários e a grande nação rubro-negra, que são mais de 4 milhões de rubro-negros espalhados pelo Recife, pelo Pernambuco e pelo mundo. Continuamos batendo um papo com Manuel Campos Filho, diretor de futebol do esporte, conhecido como Nelo Campos. A situação do Richelli, o que é que você poderia repassar à torcida rubro-negra naquela transparência, Nelo? O jogador hoje é um salário alto demais para o esporte, o Internacional já sinalizou que se vai pagar ou não, ou renovar ou não com o jogador. Em caso de não renovar, como é que fica a situação? Ele retorna para o esporte já tem clube para vender, para emprestar. Passe aí a situação real, Richelli, Internacional Esporte. Richelli é um jogador, no momento do Internacional, um jogador do esporte que está emprestado ao Internacional. Então o Internacional tem até 30 de junho para renovar automaticamente até o final do ano o contrato de empréstimo ou para exercer o direito de compra. Então o Internacional tem esse direito exclusivo do Internacional, independente do esporte querer ou não. Certo? O Internacional tem isso, é unilateral. Essa decisão é do Internacional. Ou ele renova o contrato de empréstimo até o final do ano, ou ele compra o jogador, ou ele devolve o jogador ao esporte. Então, enquanto o Internacional não se pronunciar, Richelli hoje é jogador do Internacional, nós temos o maior respeito para a Constituição Internacional, como também para o jogador Richelli. Então, a gente só vai se pronunciar, só vai falar alguma coisa quando o Internacional se pronunciar. Enquanto o Internacional não se pronunciar, o esporte respeita o jogador que hoje é jogador do Internacional. Tá? Então, quanto à questão de salários, são coisas particulares, a gente não fala. Os números são acima da realidade atual do esporte, é acima do teto, do limite do esporte hoje. Então, se Richelli, o Internacional, não quiser exercer o direito de reempréstimo ou o direito de compra, nós vamos, depois que ele for devolvido, né, aí nós vamos pensar em trabalhar, seja uma repactuação de dívida, seja uma venda para outro clube, seja... Aí o esporte só pode se pronunciar na hora que a gente tiver a confirmação que Richelli não será mais aproveitado pelo Inter. Enquanto isso, o respeito é total pelo Internacional e total pelo atleta, que hoje é atleta do Internacional. Eu estava vendo algumas informações essa semana que o esporte poderia dar uma enxugada de elenco nesse hiato de Copa América. O esporte hoje tem 33 jogadores. E me chamou a atenção em uma dessas matérias que acabei lendo ao longo dessa semana, que Pedro Carmona, um jogador que recém chegou, uma indicação da diretoria do clube, um bom jogador, teve poucas oportunidades e ele poderia deixar o clube. E eu queria saber se é realmente esse o pensamento da direção do esporte, se existe realmente essa possibilidade, qual a real sobre o elenco atual do esporte, se vai sair alguém, e sobre a situação do Pedro Carmona nesse momento na Ilha do Retiro, Nelo. Wellington, um time não se faz com um time vencedor, um elenco não se faz com 11 jogadores nem com 14, que são os que jogam. São os 11 mais as 3 substituições. O elenco se faz com 30 jogadores, com 28, com 30, com 32, com 33, feito o esporte tem no momento.
certo? Esse sim é um elenco forte. O treinador praticamente não trouxe nenhum jogador dele, porque ele chegou e encontrou o elenco pronto. Ele acreditou no elenco. O Guto tem uma virtude maior ainda, porque ele veio, acreditou e está sabendo tirar o melhor de cada jogador que tinha no elenco. Então isso é uma grande virtude de Guto. Ele não chegou aqui e não inchou e não saiu dispensando. Ele soube tirar o melhor de cada um que nós tínhamos aqui. Então o Pedro Carmona é um jogador que foi contratado sim pela diretoria, é um jogador que vinha sendo acompanhado desde setembro, foi acompanhado todo os últimos jogos dele no Paysandu, foi acompanhado ele no Novo Horizontino, certo? E ele tem muito a somar e muito a dar ao esporte, certo? Nesse ano. Agora ele tem uma concorrência com mais 2 ou 3 ou 4, certo? Nós temos um elenco forte, graças a Deus. Então hoje ele concorre para jogar na posição dele. Ele tem Sami, ele tem Leandrinho, ele tem Guilherme que joga por dentro e ele tem Pardal, certo? E ele. Então ele não vai poder jogar todas as partidas, ou vai jogar todas as partidas, que aí quem vai escalar é o técnico, não somos nós. Entendeu? O importante é que ele está dentro do grupo do trabalho, o importante é que ele tem feito bons treinos, está se cuidando, e na hora que precisar ele vai ser chamado e acredito que vai nos ajudar. Todos os 30 e poucos jogadores que estão no elenco, eu tenho certeza, estão trabalhando, imbuídos e focados num objetivo só, certo? E o Carmona tem passado a ser um excelente profissional e não vejo por que se criar nada em cima do Carmona. Excelente profissional, um profissional de caráter, um profissional dedicado, um profissional de qualidade técnica, passe refinado, excelente bola parada, vai ter que esperar a oportunidade dele. E na oportunidade dele, se ele souber aproveitar, se tiver continuidade, ótimo. Se não tiver, que ele nos ajude quando for requisitado pelo nosso treinador. E a gente tem a total confiança no nosso elenco todo, inclusive no Pedro Carmona. Você estava falando aí, eu estava pensando sobre o início da temporada do esporte. Sem time, devendo muito, Milton Bivar, inclusive não sei se exagerou em um discurso, disse que o esporte estava quebrado. E dentro dessa análise, ou dessa fala do presidente Milton Bivar, Nelo, eu te pergunto, o esporte hoje é um clube quebrado ou... Se a gente comparar com a receita que tinha e que tem hoje, temos que admitir que está quebrado? Ou essa palavra quebrado há um exagero pela grandeza do esporte? A gente vê muitas dificuldades no futebol de Pernambuco. Eu já vi situações caóticas no Santa Cruz, caóticas no Náutico, nessa minha vivência dentro de cobertura esportiva no futebol de Pernambuco. Que síntese você faria hoje do momento financeiro do esporte, da presença hoje de um presidente importante como o presidente Milton Bivar, da situação financeira do clube, e se essa palavra quebrado, esporte quebrado, é uma palavra exagerada? Quero te dizer que o esporte nunca terá quebrado, porque o esporte tem 4 milhões de torcedores, tá? O esporte tem 4 milhões de abnegados, o esporte tem um monte de criança com os olhos brilhando com a camisa do esporte. O esporte tem crianças chorando dentro de campo quando gritam casar, casar. O esporte tem crianças, adolescentes, como meu filho, ali naquela mureta, né? Gritando e torcendo e vibrando e sofrendo a cada minuto de cada jogo. Então um clube que tem isso, que tem essa torcida que o esporte tem, jamais estará quebrado. Jamais. Podem tentar, mas não vão conseguir, né? O esporte está sim passando por uma crise financeira, uma das maiores, pelo menos da que eu presenciei, né? E eu conheço e vivo o esporte já há alguns anos, certo? Então não tenha dúvida, não vou falar aqui, não vou ficar olhando para o retrovisor. Não vou ficar falando aqui do passado, de por que chegamos onde chegamos. Não quero falar, não vai resolver nada, não vai mudar nada, não me interessa. O que me interessa é olhar pelo para-brisa, é olhar para frente, é ver o que é que a gente pode fazer para ajudar o esporte. E o que a gente pode fazer é voltar para a primeira divisão. O que a gente pode fazer é voltar para o lugar onde se ganha dinheiro.
para que com esse dinheiro a gente possa ir reconstruindo novamente o nosso esporte. Então, esse é o objetivo da diretoria, esse é o objetivo do nosso presidente, esse é o foco da gente, é voltar para a primeira divisão. E em voltar para a primeira divisão, a gente precisa, mais do que nunca, da nossa torcida. A gente precisa que os sócios que estão atrasados voltem a pagar. Quem não é sócio se associe. A gente precisa da ilha lotada, tanto para o ganho técnico dentro de campo, tanto para o ganho de inspiração, de transpiração do jogador, em ver aquela torcida maravilhosa gritando. Vocês não imaginam, torcedor, como o esporte cresce quando a gente tem mais de 20 mil pessoas na ilha, certo? Como aquela energia passa para dentro do campo, certo? Vocês não têm ideia. Se tivesse, a gente teria mais de 20 mil todo jogo, certo? Então, a gente precisa disso e precisa também do dinheiro. Precisa das arrecadações também para completarmos a folha. Hoje, Wellington, o mais importante de tudo é a gente estar com o elenco em dia como nós estamos, certo? Daqui para a próxima semana estaremos com o elenco rigorosamente em dia, certo? O elenco está consciente disso, do esforço do nosso presidente. O elenco está consciente do trabalho que o presidente tem tido, certo? Para conseguir manter o nosso elenco em dia. E essa confiança em que o nosso presidente passa para toda a diretoria, para toda a comissão técnica, para todo o elenco, certo? E para toda a torcida rubro-negra, certo? Tirando algumas pessoas que, ao invés de ficarem calados, já que não querem ajudar, ficam tentando tumultuar. O presidente teve sim que tomar algumas atitudes drásticas, algumas atitudes que eu tenho certeza, porque eu sei, porque eu participei junto com ele, eu vi a tristeza, eu vi quanto ele relutou para tomar essas atitudes, mas teve que tomar, foi necessária. Temos hoje ainda uma folha impagável para o atual momento do esporte. E o torcedor tem que entender que o esporte talvez tenha dado um passo atrás em alguns setores para podermos dar 2, 3 passos à frente no próximo ano. Mais do que nunca, essa união, essa força de vontade, essa garra da nossa torcida, do nosso presidente, certo? Temos levado e mostrado isso aos nossos atletas, e hoje nós, se não perdermos nenhum jogador, se não tiver nenhuma mudança no elenco, nós vamos trabalhar com esse elenco, um elenco qual a gente confia, certo? Acredita e eles são cientes da responsabilidade deles, e que vamos conseguir o nosso objetivo, que é a volta à primeira divisão daqui para o final do ano. Convoco toda a torcida rubro-negra, dia 29, teremos um amistoso contra o CSA. Precisamos da arrecadação, precisamos do apoio do torcedor, precisamos dos sócios se colocarem em dia, voltarem, fazer novos sócios, porque só assim, todos juntos, a gente consegue tirar o esporte da situação difícil que se encontra hoje. Mas o mais importante é o torcedor saber que hoje existe um presidente que se dedica mais de 15 horas por dia para o esporte. Um abraço, Wellington, um abraço à Nação Rubro-Negra, sempre à sua disposição, amigo, sempre à disposição de falar do esporte, é muito bom. E falar de um presidente que tem trabalhado mais de 15 horas por dia para o esporte, para mim é um prazer, para mim é uma alegria ver e saber que tem uma pessoa como o Milton que resolveu sair da sua zona de conforto e emprestar seu nome, sua reputação, seu tempo, seu caráter para o esporte, se dedicar como ele tem se dedicado ao esporte. É uma coisa que me enche de orgulho de fazer parte, de ter sido convidado e de estar junto dele nessa caminhada, de ser um dos soldados dele nessa caminhada. Grande abraço, um abraço a toda a Nação Rubro-Negra. Muito obrigado. Nelo Campos, diretor de futebol do Esporte Clube do Recife, aqui no blog do Wellington Araújo.